Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria falar um pouquinho sobre a fé, o mistério da fé, o segredo da fé. Mas antes de eu falar sobre os segredos e mistérios da fé, eu quero que você ouça, veja, assista o testemunho do Cláudio para que fique mais claro a nossa explicação e você possa compreender os mistérios da fé, segredos da fé. Vamos assisti-lo e já já nós voltaremos. Meu nome é Cláudio Palhares, sou consultor em segurança do trabalho. Eu, desde muito novo, sempre fui uma pessoa criada praticamente dentro de igreja evangélica. Desde muito novo comecei a aprender sobre a palavra de Deus. Fui para Belo Horizonte, para uma escola onde se estudava teologia e também sobre missões. E foi onde eu comecei a me envolver também com a parte de missões. Eu decidi que eu realmente queria fazer alguma coisa diferente para Deus. Eu achava que realmente aquele era o chamado de Deus para a minha vida, era fazer missões. Dentro da teoria sobre teologia, você se aprofunda muito sobre a questão do caráter de Deus, sobre quem Deus é, sobre o que Ele faz, mas pouca prática do que isso é de verdade na vida de uma pessoa. Salvação era por meio da fé, só que sem nenhuma necessidade de obras. De obras que eu digo, era uma vez salvo, você estava salvo. A partir do momento que você fez a decisão de aceitar Jesus, como a gente chamava, você se encaminhar até a frente, você se batizar, isso diria que você já tinha a sua salvação garantida. Foi quando eu comecei a ter esse primeiro contato com missões, indo para Bolívia, para Portugal, Cabo Verde na África, Senegal, Guiné-Bissau, esses países na África também. Onde eu via morar a partir de 99 e morei durante praticamente 10 anos. O maior problema para mim de passar alguma coisa sobre cura para as pessoas era porque eu mesmo já não acreditava que isso pudesse acontecer. Então, como que eu poderia falar para uma pessoa que se ela estava doente, ela podia ser curada, se eu mesmo já não acreditava naquilo? Então, para mim, era passar mais a teoria da salvação. Ou seja, independente se você está doente, se você está numa vida miserável, o que Deus vai resolver é exclusivamente o seu problema de salvação. O máximo que você podia fazer era o quê? Um aconselhamento, baseado também em teorias e muitas vezes na psicologia que a gente aprende, mas nunca dando uma afirmação, que só quem tem uma fé pura pode dar a afirmação que Deus poderia fazer alguma coisa diferente e mudar a história da vida da pessoa. É como se eu estivesse vendendo uma mercadoria e eu tivesse que convencer aquela pessoa, então eu tinha que usar uma técnica de venda praticamente. Porque quando você não tem o que mostrar, você tem que simplesmente convencer a pessoa, sem ver nada, de que ela precisa daquilo que você está vendendo. Era sempre uma liturgia vazia e uma pregação teórica, né? Era a teoria, com vários pontos e muita letra, mas nada na prática. Já teve um episódio de uma pessoa chegar e pedir pelo filho dela, para que orasse pelo filho que estava doente. E a minha incapacidade diante daquilo era tão grande que eu não tive coragem de ir até a casa dela e arrumei uma desculpa mesmo na época e não fui até a casa dessa pessoa para orar, porque eu não acreditava, na verdade, que aquilo ia ter algum resultado. Era um medo de me envergonhar, na verdade, pela incapacidade de ter fé para que alguma coisa mudasse. Em Cabo Verde, existia uma igreja lá, que a gente chamava de igreja do Queima, que era a Igreja Universal, que as pessoas apelidaram como Igreja do Queima, porque todas as sextas-feiras ela estava com as portas abertas e fazendo o trabalho de libertação, e quando falava queima,
que lá em Cabo Verde ainda eles chamavam de quema, né? A gente sempre alertava as pessoas para não ir nessa igreja, que na verdade nós não considerávamos na época como igreja, a gente chamava de púlpito, chamava de seita. Falei tanto para as pessoas da igreja, como para os seminaristas que eu dava aula, que eu cheguei a dar aula no seminário lá em Cabo Verde. Então, a gente sempre falava para as pessoas se vacinarem com relação a essa igreja. Ela estava chegando em Cabo Verde, estava crescendo, indo para todos os vilarejos que a maioria das igrejas não tinham ido ainda. O meu preconceito era tão forte que eu passava na frente da igreja, e inclusive na capital de Cabo Verde, em Praia, era onde estava se construindo um templo muito grande lá. E eu sempre passava e falava assim, isso nunca vai terminar. Não tem condições de, num país desse, eles terem a ideia de construir uma igreja desse tamanho. E se construir, não vai ter ninguém lá dentro, porque ninguém vai em igreja aqui. Eles são descrentes. E de repente eu vejo um crescimento naquilo que eu achava que era mentira. Então isso começou a me conflitar muito, muito mesmo, porque as pessoas vinham e falavam. Eu fui curado, ou meu filho foi curado, numa reunião lá na Igreja Universal. E aí, para mim, aquilo ali é conflitante, se tornou mais conflitante ainda quando eu mesmo vinha a adoecer. Procurei um médico e ele disse, olha, tudo indica que você tenha um tumor e como nós não temos condições aqui de sequer identificar se ele é maligno ou não, mas pelo crescimento dele, a impressão que dá é que ele é maligno, é melhor que você volte para o Brasil e faça o tratamento. Depois de ter passado pelo processo de tratamento, outras áreas da minha vida foi entrando em decadência e uma delas foi o casamento. Eu perdi um casamento, um relacionamento de praticamente 14 anos. E as pessoas podem atribuir a vários motivos, mas eu já não tinha fé em nada, inclusive no casamento, porque eu já não acreditava em nada, eu não acreditava em mim mesmo. Várias vezes na estrada, como eu tinha a consciência de que o suicídio ele era o fim de tudo, das oportunidades e poderia me levar ao inferno direto, eu tinha o medo do suicídio. Mas várias vezes durante o trajeto nessa estrada, eu pensava, se um caminhão desviasse e pegasse o meu carro, seria a melhor solução para tudo. Eu não tinha coragem de fazer, mas o sofrimento por não conhecer de verdade, eu cheguei à conclusão que eu não conhecia de verdade Deus. Depois de um tempo, eu conheci a minha atual esposa, e ela era afastada da Igreja Universal. E nós começamos a namorar e pouco tempo depois fomos morar juntos e já vieram os problemas. E a gente começou a brigar muito e problemas financeiros, que aí eu perdi o emprego, fiquei 2 anos sem nenhum trabalho. Até que chegou um dia que ela falou assim, olha, tem uma palestra em Campinas, não é um culto, não é nada. É uma palestra que vai ter para casais. Vamos comigo? Vamos lá nessa palestra? Falei, vamos. Essa palestra era numa igreja universal em Campinas, porque eu era tão preconceituoso que eu não tinha coragem de ir na mesma cidade que eu morava para que ninguém me visse entrando dentro da Igreja Universal. Eu saí com uma esperança de que ali eles iriam me dar a solução que eu estava buscando para a minha vida. A minha inteligência não me levou em lugar nenhum. Eu sou um bom profissional e estou desempregado, eu sou eu sou um bom conhecedor da palavra de Deus e ela não está fazendo efeito na minha vida. Então, o que eu tenho a perder de pedir para experimentar o que essas pessoas experimentaram? Quando eu comecei a ouvir um pouco mais sobre a fé, a prática da fé inteligente,
Ou seja, uma fé que dá resultado, que não é uma fé teórica, em que você conhece um Deus que fez, mas um Deus que ainda faz. E era uma das coisas que me chamava muita atenção, porque se falava do Espírito Santo e eu não sentia nada. Eu falei assim, mas como pode? E ali eu comecei a ver mais do que eu podia imaginar. E hoje eu digo com toda certeza que é a igreja que mais fala sobre salvação é justamente a Universal. Quando eu recebi o Espírito Santo, essa certeza de que eu estava salvo, ela tomou conta de mim. E aí foi aonde veio realmente uma alegria diferente, uma alegria que não é uma alegria proporcionada por nada mais do que a certeza que a partir daquele momento Deus tinha me aceitado para Ele. Nasceu realmente em mim esse desejo de mostrar para as pessoas ou apresentar para as pessoas essa experiência, esse Deus que eu tinha conhecido. Então, não só através da evangelização da igreja, mas quando uma pessoa fala, olha, eu tenho um problema assim, 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 meu problema não tem solução, o que antigamente eu me calaria, porque eu também acreditava que não teria solução, hoje não. Hoje eu falo para a pessoa, não, existe um lugar onde isso pode ser resolvido. Então, assim, nós que chegamos à beira da separação, hoje nós temos um casamento muito, muito feliz, muito equilibrado. Graças a Deus, somos bem-sucedidos na nossa profissão. Moramos muito bem. Para quem estava para ser despejado, hoje nós moramos muito bem. Existe harmonia dentro de casa. Eu tenho um desejo muito profundo de cada vez prosperar mais, para que eu possa ajudar mais, para que a Universal possa ainda ir mais longe. Se eu puder um dia, com os meus recursos, ajudar a construir igrejas, eu vou fazer isso. Porque eu sei onde eu estava. Eu sei aonde eu estava. E eu sei que tinha muita gente que se dizia conhecer Deus e nunca sequer enxergou aonde eu estava. Então, o que eu puder fazer para que outras pessoas encontrem ou reencontrem Deus através da Igreja Universal, eu vou fazer. Ele me convence hoje, eu não me convenço mais pelo conhecimento. Hoje eu sei que o Espírito Santo está sempre comigo. E isso faz toda a diferença. Pois é, então você verifica que a fé, logo de imediato, a fé não tem nada a ver com sentimentos. Eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo isso em relação à fé em Deus. Não existe isso. Nós não agimos a fé por conta do que sentimos, porque se eu fosse dar atenção aos meus sentimentos em relação à minha fé, eu não faria absolutamente nada, eu não sairia do lugar em que estava. A fé não tem nada de sentimento, a fé, por isso nós chamamos de fé inteligente, porque a fé de Deus, que não é religiosa, a fé de Deus, ela vem do alto, ela vem do Espírito do Altíssimo. Porque o que é a fé? Fé é a certeza, absoluta certeza. Essa certeza é fé. Mas certeza de quê, bispo? Certeza de que aquilo que está escrito na Bíblia é verdade e vai acontecer. Não interessa se você sente, se você não sente. Não importa. Deus não está sujeito ou limitado aos sentimentos. Quem crê naquilo que está escrito se lança, se dá, se oferece, sacrifica, toma atitude. Porque o nosso pai na fé, Abraão saiu da terra dele sem saber para onde ia, por causa da sua fé
na palavra de Deus. Portanto, a fé tem a ver, sim, com a obediência à palavra de Deus. Então, se eu obedeço a palavra de Deus, não interessa se eu estou sentindo ou não, então eu estou agindo a minha fé. Agora, é claro, quando a pessoa se fundamenta ou fundamenta a sua fé numa religião, numa doutrina, numa filosofia, num sentimento, numa paixão, aí fica difícil você ver os milagres, fica difícil para você ver a manifestação do Espírito Santo na sua vida, a manifestação do poder de Deus. Veja que Jesus, muitas das vezes, falou assim: vai, porque a tua fé te salvou. Quer dizer, a tua certeza, a tua convicção, você creu na minha palavra, você colocou fé na minha palavra, você obedeceu a minha palavra. Então, aconteceu o milagre, tem que acontecer. Porque Deus é espírito. Deus é espírito, Deus não é emoção, Deus não é alma, Deus não é coração. Deus não é coração. Deus é espírito. E espírito diz respeito ao intelecto, à inteligência. Diz respeito à massa cefálica, a pensamento. E quando nós unimos essa convicção, essa certeza, aquilo que está escrito e obedecemos, então tem que acontecer o milagre. Eu disse, tem que acontecer o milagre. Tem que acontecer o milagre. Não é arrogância da minha parte falar isso, não. É questão de fé, porque o que saiu da boca de Deus tem que acontecer. Tem que acontecer. Foi o que Jesus fez e falou e defendeu a sua vida lá no deserto. Está escrito. Jesus disse, está escrito, quer dizer, o que está escrito não interessa se a gente sente, se a gente não sente. Está escrito, tem que obedecer. E se há obediência, há resultado. Se não há obediência, não há resultado. Essa é a fé que faz agradar a Deus e trazer os benefícios práticos para a nossa vida hoje. Materializa-se na nossa vida o que Deus prometeu na sua palavra. Graças a Deus. O bacana da fé é que a gente não depende de ninguém para chegar a Deus. Você não depende de mim para chegar a Deus. Ninguém depende do pastor, do padre, do papa, do bispo, para chegar a Deus. Você chega a Deus pela sua própria fé. Olha só o texto que tem na Bíblia Sagrada. Olha só o que está escrito na Bíblia. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha só, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, independente de qualquer pessoa, independente de religião, independente de todo mundo, sozinho, você, onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, na prisão, no hospital, no lugar mais ermo, mais difícil, escuro, escuso, não importa. Onde quer que você esteja, você, através da sua fé, chega a Deus. Chega a Deus, que é galardoador dos que o buscam. Então, a fé é esse poder inestimável, incalculável, infinito, que Deus coloca à nossa disposição, que Deus coloca nos corações dos que são humildes de espírito, humildes para ouvir e obedecer a sua palavra. Então, minha amiga, meu amigo, como é que você pode colocar em prática essa fé que está aí dentro de você? Porque você tem fé, você tenha certeza, você tem fé. Enquanto nós estamos falando aqui, você está ouvindo, você está digerindo essas palavras, você está aprendendo, você está buscando um meio de como se ver livre dos seus problemas, não é verdade? Pois bem, você tem fé para resolver esses problemas, porque Deus está aí, desde o momento em que você
esboça uma fé nele, nas suas promessas, então ele vem ao seu encontro. Não tem, eu não mereço, bispo, eu não mereço. As pessoas às vezes falam comigo, bispo, peça a Deus por mim. E eu falo, você também pode falar com Deus, tanto quanto eu. Ele ouve a você, tanto quanto ouve a mim. Não há diferença. Não há diferença. Agora, o que há sim, eu creio naquilo que está escrito. Naquilo que está escrito, não o que eu vejo. Eu não oro a uma imagem, eu não falo com uma imagem, porque eu não creio naquilo. Eu falo com o Deus que é espírito. Espírito é espírito, eu não vejo o espírito, mas eu creio. Eu creio porque está escrito na palavra dele. Então, isso faz a diferença. Você também pode fazer o mesmo. Tenta. Não custa nada. Você não vai pecar, não. Você não vai perder tempo, não. Você não vai perder nada. Basta você abrir o seu coração. Basta você ser humilde. E uma das coisas que faz a gente se mostrar humilde para Deus é se colocar de joelhos, é fechar os olhos e elevar o pensamento naquilo que está escrito. O Senhor disse, você pode falar, o Senhor disse, meu Pai, meu Deus, eu não te conheço, não sei como é que o Senhor é, mas o Senhor disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, eu estou aqui, eu estou nesse lugar aqui, eu estou nesse buraco, eu estou nesse poço, eu estou nesse lixão. Se o Senhor está me ouvindo, atende meu clamor, a minha súplica. Só isso, basta isso. Você vai ver como é que a sua fé vai manifestar, você vai ver como é que Deus vai te responder, você vai ver o resultado dessa oração. Então, nós vamos assistir agora mais testemunhos da Adriana. O testemunho da Adriana é interessante porque as pessoas sofrem, mesmo assim, mesmo sofrendo, elas se alimentam dos preconceitos. Ora, se você está sofrendo, você tem que procurar se salvar, se libertar do seu sofrimento, ao invés de ficar nutrindo o seu espírito de más informações ou falsas informações. Então, seja inteligente. Se você tiver mal, tiver um problema, procure a solução desse problema. Não procure se informar ou beber mais do veneno desse mundo, do veneno da mídia, que foi o caso da Adriana. Nós vamos ver a história dela e é muito interessante você aumentar até o som aí do seu televisor ou rádio para ouvir bem. Vamos assisti-lo. Meu nome é Adriana Oliveira, sou fotógrafa e a minha formação é em marketing. Como a minha família, ela sempre serviu aos espíritos, então a gente tinha muito preconceito, porque quando a gente via passando na televisão os espíritos manifestados, a gente falava que aquilo tudo era mentira, porque para nós, os Exus não é considerado uma coisa ruim. Para nós, na época, né, a visão que eu tinha na época é a nossa proteção. Eu mantive esse preconceito. Por quê? Não só pela televisão, mas a gente via revistas e é sempre um vizinho falando mal. Não, você vai naquela igreja, você vai sem dinheiro, porque se você for com dinheiro, você vai sair de lá sem nada, porque eles pedem tudo que você tem. O Bispo Macedo era considerado realmente um manipulador em massa, um homem inteligentíssimo, que tinha o poder da oratória e que manipulava as pessoas, fazia com que elas dessem todo o seu dinheiro para a igreja, em prol da igreja, que na verdade não era a igreja, era ele. Ele se enriquecia nas custas daquelas pessoas que iam lá acreditando que iam conseguir milagres. Mesmo com o preconceito que eu tinha com a igreja, principalmente com o Bispo Macedo, que eu realmente não gostava nem de ouvir a voz dele, eu tinha uma vida destruída, né? Eu era muito depressiva, extremamente depressiva. Eu tinha
complexo de inferioridade, eu tinha sofrido abuso na infância e isso trouxe para mim muitos transtornos. Eu era extremamente brava e o bravo, eu era má. Eu era uma pessoa má, eu era uma pessoa que fazia o mal para as pessoas e sentia prazer quando eu via que a pessoa estava sofrendo com o mal que eu estava causando. Eu era uma médium sensitiva, então eu via espíritos, eu via vultos, me disseram que eu era médium e que eu nunca mais ia deixar de ser médium, porque eu nasci médium e ia morrer médium. E desde então eu sempre recebi espíritos e tinha essa comunicação direta com os espíritos. E isso fazia com que eu ficasse uma pessoa muito sobrecarregada, porque você dormir escutando vozes e acordar escutando vozes, e você chegar ao ponto de você não conseguir discernir se uma voz de uma pessoa física é uma voz de um espírito, é algo perturbador. E a minha família sempre disse que aquilo era normal, que era bom, que era uma coisa boa, que eu fui escolhida, que era algo bom, e eu não via nada daquilo de bom. Tinha muitas dores de cabeça, eu tinha dores na coluna constantes, mas não é uma dor assim que você tem porque você fez alguma coisa, é uma dor incapacitante, uma dor que eu travava e tinha que, às vezes, carregar ao médico, porque eu não conseguia nem andar, de tanta dor que eu tinha. Até que a minha tia, uma tia que ela era alcoólatra, ela realmente bebia álcool, bebiam muito, eram alcoólatras mesmo, era uma situação na nossa família complicada de se lidar, e eu me lembro que eles pararam de usar. E nesse período que eles pararam de beber, eles começaram a ir numa igreja. E nesse período que eles começaram a ir numa igreja, eles fizeram um convite para a gente ir. Quando eu fiquei sabendo que era Igreja Universal, na hora eu virei a cara e falei que eu não ia. Até que teve um dia onde eu estava muito deprimida, eu já tinha tentado me suicidar, isso eu tinha 16 anos. E ela veio conversar comigo e falou, vamos para você conhecer. E eu fui com ela. Eu comecei a entender que o trabalho da igreja não era para pegar o seu dinheiro, o trabalho da igreja é para libertar, é para trazer vida às pessoas. Eu não só conheci a Deus, mas eu recebi o maior presente que eu poderia ter, que é o Espírito Santo. Hoje eu posso estar passando por problemas enormes, mas hoje eu consigo colocar minha cabeça no travesseiro e dormir. Hoje eu tenho a quem recorrer e quando eu recorro ao meu Deus, eu recorro e eu já tenho a resposta. Ele já me dá a resposta. E não é mentira, é verdade. Eu já sou casada, vou fazer 8 anos esse ano, com um homem que é fiel a mim. Um homem que me valoriza, que me trata muito bem, coisa que eu não tinha antes. E eu tenho muito a agradecer. A libertação que eu tenho, a felicidade que eu tenho dentro de mim com os ensinamentos que eu aprendi, algo que não tem como mensurar. Eu agradeço muito ao senhor Bispo de Macedo por o senhor ter conseguido vencer tudo que o senhor venceu e não ter desistido. Porque se o senhor tivesse desistido, eu não estaria aqui viva. Eu sinto muita vergonha de ter pensado isso do Bispo Macedo, sem conhecê-lo. Pior é isso. A gente se acha tão inteligente fisicamente porque você faz uma faculdade, porque você está no meio de pessoas importantes. Em muitas situações que eu estive, intelectuais, e, na verdade, eu tive um preconceito sem ao menos conhecê-lo. Se você para você ver numa reunião, a reunião ela prega que a vida tem solução, que a sua vida tem solução. Ela prega que seus problemas não são maiores do que a sua fé, do que Deus. Ela prega que o mal que está por trás do seu problema, esse mal que está por trás do seu problema, ele é derrotado, ele não tem força, ele não vai conseguir vencer, porque quem vai vencer vai ser o Senhor Jesus e você. Pois é, nós vamos colocar agora um exemplo de fé, da manifestação do poder de Deus, da manifestação da misericórdia de Deus. Porque esse rapaz chamado Ariel, ele era a escória da sociedade. Ele era a escória da sociedade. E por conta disso,
Veja o que aconteceu quando ele esboçou uma fé pura, simples, humilde, mas poderosa. Veja a vida dele hoje. Vamos assisti-lo. Meu nome é Ariel, tenho 18 anos e minha vida já começou desde pequeno sendo uma vida destruída. Aos 3 anos já fui abusado por um familiar. Aos 5 anos, eu e minha irmã, por uma babá, fomos molestados. Aí logo cedo eu já era um jovem problemático. Fui expulso de 11 escolas, fui expulso de 2 creches, por não acreditar, bem dizer, no ser humano, por ter uma revolta contra tudo e contra todos. E por causa disso, comecei no crime cedo, comecei também nas drogas. Com 9 anos já fumava cigarro, bebidas. Com 11 anos já comecei nos assaltos, com furtos. Furtava pessoas na rua, furtava casas. Aos 12 anos já fazia roubos, assalto à mão armada, pois era um jovem que só queria saber de ter o dinheiro ali, não queria saber o modo que eu ia conseguir. Se era roubando, se era matando, se era traficando. Só queria ter o dinheiro, para que quando eu pudesse sair, comprar roupas, para quando eu pudesse entrar num lugar, as pessoas verem que eu era um rapaz bem arrumado. Há 14 anos fui preso pela primeira vez. Fui para a Fundação Casa. Na Fundação Casa, lá me encontrando lá, também tive brigas com pessoas de lá dentro, desde os funcionários até os próprios internos. Aí depois da primeira passagem saí, depois me envolvi já num tráfico de droga entre outras cidades que eu estava. E ali procurei um poder maior do que o meu próprio, maior do que o poder humano. Assim achava eu, o poder do ocultismo. Ali tinha guia, dava oferendas. Ali as coisas até caminhavam, mas caminhavam não por um sentido bom, mas por um sentido mal. Com 17 anos já era chefe do tráfico de droga lá da minha cidade, da zona central. Por isso, por ser um jovem muito visado, os polícias gostavam muito de vir ao meu encontro. E em uma dessas abordagens que eles vieram ao meu encontro, por eu estar revoltado com alguma situação, que saí agredindo eles. Ali, a partir daquele momento, eu já fui um jovem jurado de morte pelos policiais da minha cidade. Tinha 2 julgos. Um era Einstein, por as pessoas falarem que eu era muito inteligente. O outro era louco, por não ter medo de nada. As pessoas falavam que eu era muito louco pelas coisas que eu fazia, pelas situações que me envolvia, pela disposição que eu tinha para o mundo. Aí até chegar no momento que eu entrei numa depressão profunda, comecei a falar pro diabo levar minha vida, porque eu não queria mais viver daquela situação. Eu pensava que ninguém gostava de mim. Estava revoltado até com Deus, falando por que Deus tinha deixado eu passar por aquela situação. Até que veio na minha mente de eu botar fogo no meu próprio quarto. Peguei meu armário, que ficava minhas roupas, pus na porta do meu quarto, peguei a cortina do quarto, já comecei botando fogo por ela, botei fogo nas minhas roupas, na frente do meu armário. Na mesma hora, vinha uma voz falando que tudo aquilo ia acabar e ia ser bom. Mas tinha outra voz dizendo para mim que ainda tinha chance para mim, que tinha oportunidade para mim. Foi que na hora que eu peguei aquele armário que eu tinha posto na frente da porta do meu quarto, joguei pro chão, saí do quarto e eu, por ter uma vergonha tremenda por ter feito aquilo, eu peguei e dei um soco na janela do meu quarto, peguei um pedaço de vidro e aquele pedaço de vidro tentei enfiar na minha garganta. Quando eu fui para enfiar certinho, meu padrasto veio e tirou de mim. Foi o pior dia da minha vida. Foi ali que naquele momento eu vi que para mim não tinha mais chance. Eu encontrava num verdadeiro abismo, que dali era só para a morte mesmo. Mas naquele dia minha mãe foi até uma igreja universal, chamou um obreiro lá, ele me atendeu, ele fez uma oração por mim, um obreiro. Fui à igreja universal, ainda tinha acabado o culto, mas do mesmo jeito fui lá. Mas naquele momento ali decidi me batizar, a partir daquele momento ali me converti. Não voltei mais para o mundo, não voltei mais a fazer as coisas erradas, a má companhia. Já ouvindo a palavra de Deus, o pastor sempre batendo na mesma tese, que só persiste com Deus, só fica para sempre e é salvo aquele que tem o Espírito Santo. O pastor fazendo uma busca
E ali eu já tinha entregado o meu tudo. Ali buscando o Espírito Santo, buscando Deus ali. Chegou um exato momento que tocou uma canção e naquela canção eu vi a minha vida. Ali naquele momento ali, eu vi que Jesus estava ali, que Ele só estava falando, vem meu filho. Ali eu tive minha experiência com Deus, ali recebi o Espírito Santo. Ali eu senti algo como eu nunca senti antes. Não digo uma sensação porque não é um sentimento, mas senti um alívio como que nada pudesse me tirar daquele lugar e daquele exato momento. Senti uma paz como eu nunca tinha sentido antes. Aquilo que eu tanto busquei, eu tinha encontrado. E naquele mesmo momento de ganhar alma, de poder levar aquilo que o Espírito de Deus me deu de graça. E a partir daquele momento ali, mudei minhas atitudes, o meu caráter foi moldado dia após dia. Hoje me enxergo como Ariel. Hoje, antes eu era o Einstein, um louco, um menino transtornado, um perturbado. Hoje eles me enxergam como um homem transformado por Deus. Hoje, se alguém me encontrar na rua, passar do meu lado, pode ter certeza que não vai ser assaltado, não vai ter droga para a pessoa também, mas vai ter algo muito mais importante. Não é dinheiro, mas é o próprio Deus, maior do que tudo e que todos. Ele é tudo. Eu largo tudo e todos, mas Ele nunca. Que maravilha, né? Você já pensou que, como a mãe desse rapaz deve sentir-se orgulhosa, vaidosa de tê-lo hoje como ele é, mas como ela foi humilhada no tempo em que ele era bandido, assaltante. Então, minha amiga, meu amigo, o que faz mudar a vida das pessoas é a fé, mas não é a fé teológica, não é aquela fé que a pessoa coloca a sua vida numa religião, numa determinada igreja, num determinado santo, numa determinada entidade. Não, é a fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Isso que é fé inteligente, porque se a palavra de Deus é verdadeira, então tem que acontecer o resultado. Se ela não é verdadeira, então o que a gente pode esperar da vida? Nada. Então, você deve fazer esse teste com Deus. Aqui está escrito na tua palavra, isso aqui é verdadeiro ou é falso? Isso aqui foi escrito por homens, ou melhor, é ideia dos homens, eu sei que foram homens que escreveram, mas a ideia, o pensamento, o espírito era de Deus. Então, como é que eu vou saber se isso aqui vem do alto ou vem do homem? Só tem um jeito, eu provar isso aqui. Eu provar se é verdade ou não. Quando a gente prova, na verdade, a gente está manifestando uma fé. Essa fé é que agrada a Deus. Essa é a fé que mudou também a vida dessa criatura que você vai ouvir agora o testemunho também. Vamos assisti-la. Meu nome é Daiane, eu tenho 26 anos, sou analista administrativo. Eu cresci num lar muito estruturado, onde eu sempre recebi amor dos meus pais, das minhas irmãs, não tinha do que reclamar. Mas aos 18 anos eu sentia que faltava algo. Eu queria viver o que eu nunca tinha vivido, como as outras meninas da minha idade. E aí eu conheci um rapaz, em uma das baladas que eu frequentava, e aparentemente era tudo que eu precisava. Ele era mais velho, me apresentou muitas coisas e eu me entreguei totalmente. E no decorrer do nosso relacionamento, eu sempre percebia nele que ele não me dava aquilo que eu dava a ele. Eu sempre tinha que correr atrás, eu sempre colocava mais força no nosso relacionamento e eu não tinha isso de volta. Até um dia que ele me trocou por outra mulher. E foi aí que eu caí numa depressão profunda. Em casa, eu não conversava mais com a minha família, eu me isolava, ficava no quarto o tempo todo. E aí comecei a ter insônia, eu não dormia à noite. De dia eu sentia muito sono, mas eu precisava trabalhar. E à noite eu não conseguia dormir. Perdi 12 quilos, fiquei abaixo do meu peso. E minha vida era essa, era só chorar, era muita angústia. Minha mãe sofria muito. Mas eu não contava para ela que eu estava com depressão porque eu não queria dar o braço a torcer e reconhecer que ela estava certa, porque ela sempre me avisou.
E eu escondia muito. Ela via, né, os sintomas, que eu ficava trancada no quarto, que eu saía muito, que eu tinha perdido muito peso, mas eu não confessava para ela até então que eu estava doente, que eu estava precisando de ajuda, que eu estava sofrendo. Cada vez que eu ia na psicóloga, eu ficava mais frustrada, porque ela falava que o meu quadro estava piorando, né? E eu saía de lá pior. Eu desabafava, eu chorava, mas eu não saía de lá com nenhuma resposta positiva. Eu gastava muito dinheiro, eu fiquei 1 ano e meio, né, fazendo a análise, terapia. Eu gastava muito dinheiro, tanto com os remédios e também com coisas que eu achava que ia suprir a minha necessidade. Então, eu fazia tratamentos estéticos para me sentir mais bonita, eu gastava muito dinheiro com roupa, com viagens, e naquele momento era ótimo. Quando eu chegava em casa, eu falava, eu não gostei dessa roupa, nem tirava da sacola. Então, eu só acumulava dívida, só gastava todo o meu dinheiro e aquilo ali não supriu nunca a minha necessidade. Eu não acreditava mais na minha recuperação. Porém, teve uma noite que eu, devido ao meu peso estar muito baixo, eu podia tomar meio comprimido. Então, eu tinha que partir ele no meio e tomar a metade. Só que era 4 horas da manhã, eu não tinha conseguido dormir ainda, então eu fui até a cozinha, tomei a metade e tomei um outro. Antes de chegar no quarto, eu desmaiei na escada de casa. Minha mão começou a ficar dormente, eu comecei a perder a visão e eu desmaiei na escada. Quando eu acordei, ainda de madrugada, eu fui me arrastando até o quarto e na manhã seguinte eu pensei, minha mãe vai me encontrar morta dentro de casa. E eu falei, eu preciso de ajuda. Foi uma terça-feira e eu fui trabalhar pensando, eu preciso de alguma solução, eu preciso de uma saída para a minha vida, porque eu não posso, aos 20 anos, morrer desta forma. E na minha hora do almoço no serviço, eu procurei uma igreja. Eu procurei o endereço na internet e fui até a igreja. Cheguei à reunião, a reunião descontraída, o pastor cantando, brincando. Na hora que eu entrei na igreja, eu senti Deus falar para mim, eu ainda te quero. O mundo te rejeitou, o mundo te vomitou, mas eu ainda te quero. Eu fui na terça-feira, fui na quarta, né, sem contar para minha mãe, porque o orgulho falava mais alto. Na quinta-feira eu esqueci de tomar o remédio e dormi bem. Aí acordei na manhã seguinte, olhei a cartela, falei, eu esqueci de tomar o remédio, mas eu dormi, o que mudou? Falei, eu comecei a ir para a igreja. Consegui recuperar o meu peso, consegui perdoar quem tinha me ferido, que isso foi muito difícil, mas eu aprendi que para eu perdoar, eu precisava orar pela pessoa. Só que eu debati ainda com Deus, como que a pessoa me feriu e eu vou orar por ela? Mas eu entendi que aquele ódio estava fazendo mal só para mim. E com o meu sacrifício, a minha intenção, Deus ia me ajudar a perdoar e de fato eu perdoei. E chegava em casa, eu não me trancava mais no quarto. Eu ficava com a minha família, eu jantava com a minha família e antes de dormir eu lia a Bíblia, eu fazia as minhas orações. Às vezes eu sentava no chão do quarto com a luz acesa mesmo, com olhos abertos e conversava com Deus. Ficava ali 30 minutos, 1 hora só conversando, contando como foi o meu dia, algum problema também, enfim, tudo, como um amigo. E dentro de mim tinha um medo. Até quando eu vou aguentar ficar na igreja? Até quando eu vou resistir? Até quando eu vou dizer não? Eu tinha esse medo até então. E no dia que eu recebi o Espírito Santo, eu me preparei para aquele dia. Então, eu me preparava. Logo na quarta-feira, nessa quarta-feira, logo cedo eu li a palavra, eu ouvi a palavra do bispo ao meio-dia. E eu falei, hoje tem... O que aconteceu? Eu coloquei a minha melhor roupa. Eu sentei logo na frente. Quando eu cheguei na reunião, não fiquei conversando com ninguém. Eu cheguei, sentei no meu lugar, fiquei lendo a Bíblia até a reunião começar. E eu não vi a hora de começar a busca. Eu gosto muito da palavra, eu aprendo muito, mas aquele dia eu não vi a hora de começar a busca. O pastor começou com uma música, eu nem cantei. Falei, Deus, eu estou aqui, eu estou cheia de mim, mas eu quero me esvaziar de mim, eu preciso me encher do Senhor. E eu fui muito sincera com Deus naquele dia. Eu falei, eu já deixei de ser quem eu era, mas eu ainda não sou quem eu quero ser. Eu quero ser a Daiane que é batizada com o Espírito Santo, que teve uma experiência de fato e de verdade com Deus. E naquele momento eu não senti nada, mas eu criei que Deus estava ali e eu criei que algo mudou dentro de mim. Eu falei, agora eu sei que eu posso ir além. Eu não me emocionei, eu não chorei, não tinha música de fundo, não tinha nada. Mas eu criei que Deus era comigo e que eu tinha muito mais força do que de quando eu cheguei na reunião. Eu que achava que não conseguiria ser mais feliz com ninguém, apesar de nova, que não conseguiria ser amada, amar de novo, eu conheci uma pessoa e foi tudo que eu sempre sonhei desde menina.
Eu sonhava com um casamento feliz, eu sonhava em esperar meu marido chegar em casa e a gente jantar junto, sentar junto à mesa. E hoje é o que eu tenho. Eu digo que nada do que eu tenho de bom hoje na minha vida é por mérito meu. Tudo que eu tenho de bom hoje foi dado pelo Espírito Santo, porque eu priorizei ele, porque eu coloquei ele em primeiro lugar. Se eu perder ele hoje, eu perco tudo de bom que eu tenho, inclusive a minha paz, que independente de onde eu estiver, eu posso estar acompanhada, eu posso estar sozinha, aonde eu estou, eu tenho paz, eu sou feliz. Hoje eu sou a minha melhor companhia, porque eu tenho o Espírito Santo. Maravilha, né? Agora, eu não sei se você observou ou percebeu que ela, quando conheceu um rapaz na balada, que ela amou esse rapaz, então ela se entregou. Ela se deu por completo. Quer dizer, o sentimento de amor obriga a pessoa a se entregar para outra pessoa, a pessoa amada. O sentimento de fé não existe, mas quando a pessoa tem certeza que Deus existe, ela se entrega, ela se rende da mesma forma como ela se rende para uma pessoa amada. É assim, você pode entender, fazer essa analogia, porque é exatamente isso. A fé exige atitude de obediência à palavra de Deus. Quando a gente obedece à palavra de Deus, a gente está manifestando a fé. Se estamos sentindo ou não sentindo, não interessa. O que interessa é que nós cremos e vamos agir aquilo que nós cremos. Essa foi a fé abraâmica e é a fé que nós ensinamos as pessoas a terem. Vamos então agora entrar na oração em favor de você. Você está me assistindo nesse momento, onde quer que você esteja. Saiba de uma coisa, o Espírito de Deus está aí, pronto para interferir na sua vida. Ou melhor, pronto para interferir na vida daqueles que se entregarem a essa oração. Vamos falar com Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Pai da eternidade, Senhor Todo-Poderoso, Deus invencível nas batalhas, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, ó nosso Deus, em o nome do Teu Filho, nós entramos na Tua presença em favor dessas milhares e milhares e milhares de pessoas que, através dessa programação, através da internet, através do nosso Facebook, através do YouTube, enfim, todos os meios de comunicação que nós usamos. Então, essas pessoas que têm chegado até nós, que pedem ajuda em oração, eu peço que o Senhor abra os olhos delas, para que elas possam enxergar o poder que o Senhor lhes tem dado através da fé. Porque a fé que o Senhor me deu, o Senhor não deu só para mim, o Senhor deu para todos que são humildes, todos os que acreditam na Tua palavra, que creem na Tua palavra e se entregam para ela. Então venha, meu Pai, como resultado, dá um alívio para essa criatura que me ouve, que está sofrendo, gemendo. Venha ao seu encontro, meu Senhor, pelo nome de Jesus, pelos méritos de Jesus e pela fé que todos nós exercitamos agora nas Tuas promessas. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, deixa eu falar com você bem próximo do seu vídeo, bem próximo, preste atenção. A partir do momento que você esboça uma fé, por menor que seja, no Senhor Jesus, na sua palavra, você é perdoada, você é aceita, você torna-se merecedora da sua atenção. Faça isso. Faça isso a qualquer momento do dia, da hora, da noite, da madrugada, em qualquer que seja o lugar, na igreja, em casa, no trabalho, na prisão, onde quer que você esteja, porque Deus é Espírito e Ele está em todo lugar, inclusive onde quer que você vá. Deus esperando, aguardando apenas a sua manifestação de fé
para que ele possa corresponder a essa fé. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Até lá. Deus abençoe.